Olá, bom dia, paz do Senhor, a você que está assistindo esta aula, né? Se for à tarde, boa tarde, se for à noite, boa noite, tá bom? Hoje vamos estudar a sexta lição do discipulado, que tem por título O Discípulo e a Fé. Vamos iniciar fazendo uma breve oração? Ó Deus, obrigado, Senhor, por mais esta aula de discipulado. Senhor, me dá graça e sabedoria para assim, Senhor, dar esta lição que venha a ser muito proveitosa para aquele que irá assistir, Senhor, que seja esclarecedora, Pai, e que o Teu Espírito Santo possa ministrar a cada coração. Assim eu te peço e assim te agradeço, no bendito e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Diz assim o texto bíblico. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A introdução diz assim: a melhor definição para a fé é a do texto bíblico que introduz este comentário. Nesta acepção, ela é a base da esperança que faz o crente seguir adiante, firmado nas promessas de Deus e deixando para trás as dúvidas, incertezas e incredulidade. Ela é o ponto de partida para o pecador conhecer o Senhor e receber a salvação. Segundo o apóstolo Paulo, a fé nasce na vida de cada um quando se ouve a palavra de Deus, que também é um alimento para que ela, a fé, se torne cada vez mais consolidada e robustecida. Ter fé é vital para as relações do crente com Deus. É impossível esta comunhão sem ela, porque, como diz a Bíblia, é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Então, o que é melhor palavra para definir fé? É como diz o texto bíblico base, Hebreus 11, 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Então, fé é aquilo que se crê, mesmo não vendo. Crê, espera naquilo que ainda não existe. Isso é fé. É a melhor definição para a fé. Tá certo? E como diz também Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar, ou seja, é impossível agradar a Deus sem fé. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus acredite que Ele existe. Porque a única maneira de eu ter acesso a Deus é a Bíblia. E a Bíblia é um livro que eu preciso ter fé para crer no que está escrito nela, tá bom? Vamos lá, o primeiro tópico fala assim, a importância da fé. Primeiro ponto, a fé no Antigo Testamento. Se você percorrer a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, vai descobrir que ela é o livro que trata das relações do homem com Deus mediante a fé. A fé é de tal importância que o capítulo 11 de Hebreus é considerado como a galeria dos heróis da fé. Eles viveram nos tempos do Antigo Testamento e estavam firmados na promessa de Deus para o futuro. Eles olhavam para a cruz, o divisor entre a velha e a nova aliança. Por causa de sua fé foram massacrados, vituperados, perseguidos, mas em momento algum fraquejaram, pois estavam certos da promessa do nascimento de Jesus Cristo, não obstante verem de longe. Então, no Antigo Testamento, a fé no Antigo Testamento, ela é muito interessante. Hebreus capítulo 11, lá no Novo Testamento, fala sobre a galeria dos heróis da fé. Porque o que fala é que todos eles alcançaram o testemunho, foi através da fé. Abraão, né? Pela fé Abraão ofereceu seu filho Isaac. Pela fé ele deixou tudo, a sua terra, a sua parentela, para uma terra que Deus ele ia de mostrar. Né? Fala, pela fé Enoque foi trasladado. Fala, pela fé Moisés, ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó para ser maltratado com o povo de Deus. Né? Então, tudo isso são homens no Antigo Testamento que deram testemunho, que foram vitoriosos através da fé. Né? Aí fala de Noé também, aí fala dos profetas, tá bom? Por isso que Hebreus capítulo 11 é considerado como uma galeria dos heróis da fé, porque foram homens do Antigo Testamento que se destacaram pela sua fé no Senhor. Segundo ponto, vamos falar agora sobre a fé no Novo Testamento. Os crentes da atualidade, segundo o escritor do mesmo livro, citado acima, são mais bem-aventurados que os do Antigo Testamento.
No caso do crente de hoje, a cruz está no passado, mas projeta com segurança o fato de que se Deus cumpriu a promessa que tantos heróis da fé almejavam, mesmo que eles não a tenham fisicamente alcançado, Deus dará continuidade ao seu plano até que se consume todas as coisas. Os servos de Deus no Antigo Testamento honraram a fé. Agora, com uma nuvem de testemunha, espero que os crentes de hoje também vão cumprir a sua parte. Só a fé os fez triunfar. Só a fé lhe fará triunfar. Então, a fé no Novo Testamento, ela está centrada na pessoa bendita do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Então, Jesus, ele é o início, o meio e o fim da fé, né? É o firme fundamento, é a base da nossa fé, é o Senhor Jesus. Então, a fé no Novo Testamento, ela está fincada no Senhor Jesus. E já no Antigo Testamento, eles olhavam para a cruz de Cristo como algo que iria acontecer, como um vislumbre. Já no Novo Testamento, isso já se cumpriu, já aconteceu. Então, Jesus, ele é o autor e o consumador da fé, é onde inicia e onde termina a nossa fé. Louvado seja Deus. Terceiro ponto, vamos falar a fé na vida cristã. Tudo quanto fizermos na vida cristã tem como base a fé. Senão não terá sentido nenhum. Por que se faz a fé tão necessária e importante na vida cristã? Porque se ela não estiver operando, a incredulidade predomina, gerando incertezas e fracassos. Quem duvida jamais realiza qualquer coisa para Deus. Este sentimento deixa o crente indeciso, o que o compromete o seu caminhar vitorioso, pois poderá agir como Pedro, que ao primeiro momento deu passadas firmes sobre as águas do mar, mas logo começou a afundar. A dúvida deixou sem saber se olhava somente para Jesus ou para as circunstâncias adversas à sua volta. Eu quero ler aqui um texto em Romanos, capítulo 14, versículo 23, diz assim, ó: mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. E tudo que não é de fé é pecado. Romanos 14, 23. Então, a fé é tão importante que Romanos 14, 23 diz que tudo que não é feito com fé torna-se um pecado. É pecado. Entende? Então, por que a fé é tão importante na vida cristã? Como diz aqui o comentarista da lição, olha, se a fé ela é tão importante, porque se ela não estiver operando, ou seja, se a fé não estiver ativa na minha vida e na sua vida, a incredulidade ela vai predominar, e gerando o quê? Incertezas e fracasso. Então, se a fé não estiver ativa, a incredulidade vai predominar, ela vai aparecer, gerando incertezas e fracassos. Porque a Bíblia diz que aquele que não crê, que duvida, é que nem a onda do mar, que vai e volta. E essa pessoa não vai receber nada do Senhor. Então, tem que ter fé para ter convicção, certeza. Porque senão, a dúvida vem, a incredulidade vem, e gerando incertezas. E aí, esta pessoa não vai ser abençoada, ela não vai alcançar algo de Deus. Por quê? Porque não está duvidando, porque não está crendo. Como já falei, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para agradar o Senhor, eu preciso ter fé. E a fé ela tem que estar ativa e predominando no meu coração. Amém? Vamos entrar aqui no segundo tópico. Vamos falar sobre as qualidades da fé. Existem alguns tipos de fé, você vai entender comigo. Primeiro, a fé para a salvação. Esta fé é aquela que leva o crente a reconhecer os seus pecados e aceitar o sacrifício de Cristo em seu lugar. Ela é o ponto de partida que introduz o crente à vida cristã, mediante o novo nascimento. É como a centelha que dá a partida para fazer funcionar o motor de qualquer veículo. Então existe um tipo de fé que uma delas é a fé para a salvação. É o ponto de partida para a vida cristã, né, que leva a pessoa a confessar Cristo como seu Senhor e Salvador. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então,
pela graça mediante a fé. Então a fé para a salvação, que é um tipo de fé. Existem alguns níveis de fé, né? E a fé para a salvação é uma delas, tá bom? Segundo, fé vitoriosa. Você vai descobrir que no exercício da vida cristã a fé varia de intensidade. A Bíblia fala de pouca fé, Mateus 6,30, tanta fé, Mateus 8,10, fé como um grão de mostarda, Mateus 17,20, homem cheio de fé, Atos 6,5, e sobre a medida da fé, Romanos 12,6. Isto explica porque uns fazem coisas grandes para Deus, enquanto outros vivem uma vida cristã de menor intensidade. Significa que o trabalho de cada um também será proporcional ao tamanho da sua fé. Só fará grandes coisas para Deus quem tiver fé abundante e fundamentado nas promessas do Altíssimo. Eu quero ler aqui um texto, de tantas referências que deram para nós, eu quero ler aqui apenas um texto aqui, tá? Eu vou ler o texto de Mateus, capítulo de número 17, versículo 20. Diz assim, ó: Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Vou repetir. E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então, aqui, a fé vitoriosa, existe vários tipos de fé, como foi falado aqui, mas eu quero focar na fé como um grão de mostarda. Você percebe no texto que Jesus não fala fé do tamanho do grão de mostarda, ele fala fé como um grão de mostarda. Há uma diferença da fé como um grão de mostarda para a fé do tamanho de um grão de mostarda. Por exemplo, como Jesus fala a fé como um grão de mostarda, ele está dando exemplo da mostarda. O que é a mostarda? A semente da mostarda é a menor semente das hortaliças, das plantas que são plantadas em horta. Não sei se você já chegou a ver uma semente de mostarda, ela é muito pequena, é minúscula. Só que quando ela cresce, ela torna-se a maior das hortaliças, ao ponto até dos próprios passarinhos encontrar repouso nos seus galhos. Então Jesus quer dizer o quê? Que por mais que a tua fé no início seja pequena, como um grão de mostarda, ela pode crescer e tornar-se uma fé muito grande. Entendeu? Uma fé que pode transportar até montanhas. Jesus aqui no texto não está afirmando que se alguém tem uma fé já do tamanho do grão de mostarda, ele já será capaz de transportar os montes. Porque se isso fosse uma realidade, então qual seria o tamanho da nossa fé? A fé do tamanho de um grão de areia? Uma fé tão pequena que precisaria de um microscópio para poder enxergar? Então entenda, irmãos. Quando Jesus fala fé, ele não fala fé do tamanho do grão de mostarda, ele fala fé como um grão de mostarda. Ou seja, uma fé que por mais pequena que seja em início, mas ela pode ser desenvolvida e tornar-se uma fé muito grande e intensa. Tá bom? Espero que deu para entender esse ponto aí. Tá certo? Vamos lá. Terceiro ponto, o dom da fé. O dom da fé situa-se numa dimensão mais profunda. Trata-se de manifestação sobrenatural para a realização de maravilhas, sendo uma particularidade que o Espírito concede ao crente para aquilo que for útil. Está entre os dons espirituais, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9 a 11. Ou seja, existe também o dom da fé, aí já é outra situação. Esse dom da fé é um dom que o próprio Espírito Santo concede a alguém. E esse dom da fé, a pessoa que tem esse dom, ele é capaz de, através da fé, que é esse dom na vida dele, movimentar o dom da cura e de operação de maravilhas. Ele pode fazer coisas tremendas para Deus, através desse dom que o Espírito Santo concede a cada um conforme ele quer. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 9, fala sobre os dons do Espírito Santo. São 9 dons lá, e entre esses 9 está o dom da fé. Então tem pessoas que Deus concede esse dom. E quem tem dom da fé, ele faz coisas extraordinárias em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos entrar agora no terceiro tópico. Vamos falar sobre os efeitos da fé. Primeiro, a fé produz salvação. Já foi dito anteriormente
que a fé é a base para a salvação. Portanto, o ponto focal na nossa responsabilidade como crentes é pregar o Evangelho para que os pecadores sejam tomados pela fé. Reconheça seus pecados e confesse que Jesus é o Filho de Deus e o aceite como único e suficiente Salvador. Esta mensagem que você, novo crente, deve levar aos seus amigos. Você precisa sentir a mesma ansiedade do apóstolo Paulo, que afirmou: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ou seja, o amor de Cristo deve constranger-nos a pregar a palavra para produzir fé nos ouvintes para a salvação. Então a fé, ela produz salvação. Romanos 10:17 diz que de sorte a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, para alguém ter fé, ou o Espírito Santo gerar fé no coração da pessoa, a fé para a salvação, ela precisa ouvir o Evangelho. Alguém precisa pregar o Evangelho para ela, tá? Para que através do Evangelho o Espírito Santo produza a fé no seu coração para ela ser salva, para ela confessar Cristo como seu Senhor e Salvador, para ela poder se arrepender dos seus pecados, tá bom? Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, precisamos o quê? Pregar o Evangelho às pessoas. Segundo ponto, a fé produz segurança. Quem está em Cristo passa a viver em segurança, mesmo que as circunstâncias à sua volta sejam adversas. Cabe neste caso as palavras do salmista, que disse que Deus está no meio dela e não será abalado. Deus ajudará ao romper da manhã, Salmo 46, versículo 25. Isso significa que pela fé sempre seremos vitoriosos sobre Satanás. Se alguma circunstância leva você ao encontro do Pai, o inimigo estará vencido para sempre, pois já não poderá intentar nenhum mal contra os salvos. Portanto, isto quer dizer, se você estiver com Cristo na terra ou no céu, Satanás será sempre perdedor. Em Salmo 125, versículo 1, diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, os que confiam em Deus são inabaláveis, que nem os montes que estão em volta de Jerusalém, né? Porque o Deus sustenta, Deus fortalece, Deus dá vitória. Vitória contra o mal, vitória contra o pecado, vitória contra Satanás. E isso vem através da nossa fé no Senhor. Então, a fé produz segurança. Quando eu estou firmado em Deus, eu tenho segurança através da fé no Senhor. Eu vou crer que, independente do que acontecer, o Senhor me ajudará e me dará a vitória. Terceiro ponto, a fé não vê o fracasso. Aquilo que não, na visão de muitos, aparenta fracasso, para o verdadeiro crente é um meio de fortalecer sua fé e passa a depender mais de Jesus. Quando o apóstolo Paulo afirmava que considerava fraco, isto serviria para ele entender que sem Cristo nada podia fazer. E isto levou, inclusive, a receber do Senhor o consolo. Eu quero ler aqui um texto, para ficar só nas minhas palavras, um texto de 1 Coríntios, 2 Coríntios, tá bom? 2 Coríntios, capítulo 12, e o versículo de número 9 ao 10, diz assim, ó, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 ao 10. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que me habite o poder de Cristo. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Aleluia. Aqui Paulo estava passando um momento muito difícil, um espinho na carne, né? Que isso lhe incomodava, isso lhe trazia prejuízos. E ele orou 3 vezes ao Senhor para que tirasse aquele espinho da carne dele. Mas a resposta de Deus para ele foi: diz Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aí Paulo entendeu, disse: então Senhor. Então agora de boa vontade me gloriei nas minhas fraquezas, para que me habite o poder de Deus. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte, aleluia. Digo fraco, eu sou forte, glória a Deus. Deus te fortalece, né? A fé não vê o fracasso. Não vejo fracasso se você acredita no Senhor. Glória a Deus. E por último, 4º ponto, a fé produz
A fé conduz à vitória. A fé conduz à vitória. Para concluir, vale adaptar o texto de um autor desconhecido. Enquanto a dúvida olha para baixo, a fé olha para o alto. Enquanto a dúvida vê o perigo, a fé enxerga a segurança. Enquanto a dúvida resvala na incredulidade, a fé se abriga no esconderijo do Altíssimo. Enquanto a dúvida afunda no desespero, a fé se agiganta na esperança. Enquanto a dúvida pergunta quem crê, a fé responde, eu creio. 1 João capítulo 5, versículo 4 diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé em quem, irmão? No Senhor, no Deus Todo-Poderoso, no Deus que criou os céus e a terra, né? Porque a nossa fé está centrada no único e verdadeiro Deus. Por isso que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E é um segredo está a nossa fé no Senhor, porque no nome do Senhor nós faremos proeza. Aleluia, glória a Deus. Amém? Deu para entender? Então vamos entrar agora nas perguntas. Primeira pergunta: qual a melhor definição para a fé? Né? Como se define fé? O que é fé? Segunda pergunta: por que Hebreus capítulo 11 é considerado como a galeria dos heróis da fé? Foi falado na lição também. Terceira pergunta: o que levou os heróis do Antigo Testamento a serem vitoriosos? O que levou os heróis do Antigo Testamento a serem vitoriosos? O que levou? Quarta pergunta: por que a fé é tão importante na vida cristã? Por que a fé é tão importante? Por que ela tem que estar ativa na minha vida e na sua vida? E a última pergunta é: o que é o dom da fé? O que é o dom da fé? Tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado desta lição. Até a próxima lição. A próxima vamos falar sobre o discípulo e a obediência. Vamos falar como é importante a obediência, tá bom? Que Deus te abençoe, que seja uma aula proveitosa para você, tá? E até a próxima, se assim Deus nos permitir. Um abraço a todos e a paz do Senhor.